Queridos, eu vou ler apenas um texto, tá? Fazer mais uma oração. Nós já estávamos aqui na igreja, até atrasou um pouco porque tivemos problema no áudio e a conversa aqui rendeu um pouco mais, né? Foi até, não sei o que aconteceu. Parece que a gente só teve 10 minutos para conversar, né? E estamos aqui desde as 18. Então eu vou apenas ler um texto e já passo a palavra ao reverendo Anderson, tudo bem? O texto que eu vou estar lendo encontra-se em 1 Reis 2, 2, que seria o nosso tema da nosso PH. E diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. O PH esse ano tem esse desafio de estar trazendo o ministério masculino, a responsabilidade do homem, né? Hoje nós vamos falar de mais uma dessas responsabilidades. E que Deus prepare os nossos corações, ilumine aí a mente do reverendo Anderson, para que sejam um pouco férteis, para que essa semente lançada dê bons frutos. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço, Deus querido, pela existência da UPH. Essa ferramenta que o Senhor, essa meio de graça que o Senhor tem nos dado, a pregação do seu evangelho, a expansão do teu reino. Por isso eu te peço, Deus querido, que o Senhor faça uma expansão também no nosso coração. Que o Senhor derrube as nossas idolatrias, as nossas culturas, que o Senhor destrua, Pai querido, aquilo que tem distanciado da sua sã doutrina, da sua boa palavra e da tua vontade perfeita para cada um de nós. Por isso, Deus querido, nos ensina a ser homens, porque nós não sabemos, mas queremos aprender com o mestre dos mestres. Ilumina, Deus querido, a mente, para recompensa, Pai amado, o coração sincero do seu filho reverendo Anderson, que ele possa ser bênção para nós, como eu tenho certeza que ele é para a sua igreja. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Reverendo, por favor, à vontade. Lucas, parece que se a gente tivesse conversado antes, né, você não teria lido outro texto, né? Porque o texto que eu vou falar, né, é justamente o de Êxodo 18, mas antes eu quero, né, primeiro aí agradecer aos irmãos pelo convite. Obrigado pela confiança, né? E sei que a gente está aqui para compartilhar dons, aprender juntos, né? A sua fala foi bem-vinda, né? Sua oração. Nós estamos aprendendo todo dia a ser homem conforme Jesus, né, era e nos manda ser, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, né, nesta noite. Eu vou, antes de passar o texto, né, que vai ser a base da nossa exposição, eu vou antes né, fazer uma introdução sobre o tema, né? Já digo desafiado, porque o tema é extremamente vasto, né? E a gente tentou, né, fazer para atender os irmãos aí da melhor maneira. Então, assim, antes de chegarmos lá no Êxodo 18, o que eu vou fazer, né? A parte de introdução, né, desse tema, né, como ser um homem de verdade, né, como ser não só nascido, né, com sexo masculino, mas também fazer jus ao nascimento que Deus proporcionou a nós. Então, nós não somos acaso da natureza nem da ciência. Se nós nascemos homem, é porque nós temos um propósito. Então, ninguém pode se excusar do seu propósito de ser homem, porque, né, indo em contramão do mundo, acha-se incompetente, né, ou incapaz de assumir aquilo que Deus fez de forma perfeita, né, e de forma justa, né, porque Deus é justo e quer que a gente creia nele assim. Então, de um modo bem simples, né, quando a gente olha números, né, eu vou ler uma sequência de dois textos, né, Números capítulo 1, do verso 45 a 46, e depois Números 26, 2. O que tem nesses dois textos? Primeiro, né, o Números capítulo 1, verso até então 430 anos, né, contando os 30 anos de Abraão, mais 400 anos o povo no deserto, no Egito,
Então, 430 anos até a saída, né, do povo para a Terra Prometida. Então, a gente já sabe que Êxodo nos informa isso, né, que o José foi diluído na história, então a cultura nossa ela precisa ser redimida, e a redenção da cultura é o anúncio do Evangelho de Jesus, para que Jesus não seja esquecido, as obras de Deus não sejam apagadas pelas circunstâncias, por isso a relevância da igreja e a relevância dos homens de Deus. E Números, então, 45, né, capítulo 1, 45, 46, diz que o total de homens que saíram do Egito foi 603.530 homens, e sem contar mulheres e crianças. Né? O adendo, né, ele vai ficar à parte, né, porque o tema de hoje é justamente para tratar a questão que as mulheres e as crianças não eram importantes, muito pelo contrário, era mais fácil, né, contar os homens e todo homem, né, que é acima de 20 anos, como diz o restante do texto, era assim que se contava, né, porque as crianças eram protegidas e abençoadas pelos pais. É por isso que nós batizamos as nossas crianças pela aliança que Deus faz com os pais, seguindo o rito do Antigo Testamento. O Números 26, verso 62, então já pré-entrada para a Terra Prometida, diz que os homens contados eram de 23.600 homens. Então morreram no deserto cerca de 579.930. E aqui, né, claro que há muita dificuldade nos estudos para dizer se os números eram reais ou eram números simbólicos, né? A ideia aqui não é falar, nossa, foi isso de fato, né? Foi um grande número de pessoas que saiu, um grande número de pessoas que morreram e está entrando, né? Ou vai entrar na Terra Prometida, muitos outros que não foram os rebeldes. Então, é isso que é onde eu quero chegar com essa breve introdução. Então, morriam-se cerca de 14 mil pessoas por ano, 1.200 por mês. Então, enquanto o povo estava trafegando, né, dando uma volta em um espaço pequeno, que era o deserto, até chegar à Terra Prometida, muitas pessoas ficaram para trás, muitos homens de Deus ficaram para trás, muitas pessoas que gostavam, né, da contenda, conforme Êxodo 17 nos ajuda, Números 11 também, que contendeu o povo com Moisés. Então, muitos dos homens e das mulheres que foram objetos de contenda ficaram para trás. Eles foram infiéis ao Senhor e, por isso, a geração deles foi então, sobreposta. Então, o que a gente consegue entender? Que os rebeldes que estavam mais próximos do Egito e não tinha levado em consideração as coisas que Deus fez, eles foram então esquecidos, e as coisas que Deus fez foram então se aproximando da moçada mais nova. E foi isso, e aí somente dois, Josué e Caleb, dessa leva passada, foram os que entraram na Terra Prometida. Por que Deus, né, deixou registrado assim para nós? Primeiro, acredito, né, e de novo de forma introdutória, até nós chegamos no texto e no nosso tema, porque, primeiro, por causa da rebeldia. Né, os homens de Deus que deveriam, então, se colocar como defensores da fé de Yahvé, estavam confundindo religião com liberdade. Por exemplo, todos nós estamos atrelados a autoridades, tanto na terra, também como no céu. Se não fosse assim, nós não seríamos membros da igreja militante de Cristo como a gente crê. Então, a igreja de Jesus, ela sempre foi definida desde o Antigo Testamento e inaugurada no Novo Testamento com a companhia permanente do Espírito Santo. Então, nós somos pessoas que devemos lembrar das glórias de Deus, bem como deveria ter sido lembrado o povo.
E aqui abre-se um parênteses importante, foram 3 meses apenas que durou o começo do ministério de Moisés. Quando a gente olha o texto de Números, né, e fala, meu Deus, é tanta coisa, Êxodo, 3 meses. Eu fico pensando, um pastor chegando na igreja com 3 meses, rebeldia, rebelião, e as coisas acontecendo, e assim, meu Deus, em 3 meses. Eu pensei assim, né, para compartilhar com os irmãos. Moisés teve um intensivão. E que intensivão! Entretanto, a Bíblia deixa bem claro, então, que Moisés, quando o povo foi rebelde, Moisés foi preparado no tempo. Então, Deus não falou assim, olha, tá bom, Moisés, eu vou dar um tempo aí para você, você vai se adequando, você vai estudando, vai para o seminário, e assim, quando você voltar, a gente vai, né, prepara você. Já havia uma preparação. Primeiro, Moisés viveu no Egito 40 anos, né? A história de Moisés pode ser contada em ciclos de 40 anos, né? Ele até a sua fuga, né? Foram 40 anos. Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, ele estava com 80 anos, né? E ele morreu com 120 anos à porta, né, da terra prometida. Então, diante disso, né, nós estamos num tema, né, homens com propósito. Então, o primeiro propósito que a gente precisa ver é descobrir ou fixar ou rememorar aquilo que Deus quis para nós. Porque quando Deus, lá em Gênesis, colocou em nós o seu imprimato, né, que é a sua imagem e semelhança, não foi à toa. Deus criou o homem e a mulher. Então, nós somos separados, né, por questões de finalidades, mas unidos por afinidade. E por isso que nós somos o que somos, porque Deus quis isso em Cristo Jesus. Agora, sim, nós vamos lá no texto, que é um texto sinônimo aí ao que o Lucas leu, e a gente não tinha combinado, isso é uma jesuicidência, né, que é Êxodo capítulo 18, verso de número 21. Né? E agora, né, Êxodo 18, verso 21. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. O verso 22. Para que julguem este povo em todo o tempo. Toda a causa grave trarão a ti, mas as causas pequenas eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Então, nós já sabemos por esse texto, e lembre-se daquele hiato, né, daqueles 40 anos, alguns desses líderes que no intensivão de Moisés e Jetro eles foram morrendo e sendo substituídos nas suas funções de julgar, de abençoar o povo. Entretanto, nós não vemos, né, no texto do Antigo Testamento que isso foi perdido, né, de uma forma assim abrupta. Acabou, morreu seu José, né? Então seu José aqui, né? Deixa eu botar o tom, seu Zacarias, né? E a gente agora precisa de um outro. Tá? Vamos chamar o Herculano. Então essas substituições de liderança, elas foram importantes no tempo, porque é assim para nós também. Então, como se viu lá no Antigo Testamento o fato de a pessoa nascer homem e vir, então, carregado de sentido e significado, de determinações diante de Deus, eu e vocês, nós que somos homens, nós não podemos fugir daquilo que Deus pretendeu desde o começo, que criou o homem para a sua finalidade, que lá era corregente, né? Um regente auxiliar de Deus da natureza.
E agora, nesse intensivão de Moisés, lembra, os 3 meses, aquele povo saindo do Egito, cheio da mente confusa, esquecido das promessas de Deus, do ser de Deus, acostumado com idolatria, acostumado com vários deuses, e agora sai, né? Isso que a maravilha de Deus de ter tirado o povo, as 10 pragas, né? Da forma que Deus fez, protegendo o povo de Israel na terra de Gósen, não foi suficiente para convencer o coração desses homens, né? Desse povo. Jetro agora aparece no cenário de Moisés, no intensivão lá de 3 meses, e dá para ele uma ordem que serve para nós hoje. Homens de verdade, ou homens com propósito. Qual que é o propósito colocado por Jetro? Para que eles julgassem o povo, bem como carregasse a carga com Moisés. Então, a gente precisa entender bem, eu quero, como primeiro ponto aí do nosso estudo, pensar sobre isso. Homens de verdade, eles cumprem, então, o seu chamado de liderar. É interessante que, quando nós olhamos as Escrituras, o povo reunido, nem sempre todos foram chamados para experimentar das bênçãos de Deus, mas nem os que negligenciaram isso ficaram à parte da bênção. Explico. Quando a gente olha Gideão e os 300, houveram 2 seleções, né? Uma de forma pública. Olha, vocês que estão com medo, estão amedrontados, quem quiser pode voltar. Aí voltou uma leva muito grande. Talvez ficaram os enganosos. Poxa, podia ter ido, né? Agora já era. Vou entrar nessa barca. Aí Deus falou: tem muita gente aí. Deixa eu fazer uma prova técnica. Aí Deus então foi e submeteu, né, falou a Gideão e submeteu o povo a uma prova técnica. E aquela prova técnica selecionou mais outros para abandonar o grupo dos 300. E aquele pequeno grupo conquistou a terra para o grupo maior de homens desistentes. Eles entraram, foram abençoados, mas não experimentaram, né, o peso de glória, né, que o nome de Deus carrega quando os homens selecionados frente para... Então, para 12, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento do santo, é sua prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentam. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportas. Né? Eu coloquei o verso de número 12, justamente por quê? Porque tem gente que é tão bom, segundo Provérbios, que ele mesmo se suporta. Você olha, só ele mesmo se aguenta, né? E é verdade. Mas a ideia aqui é do temor, né, do Senhor como princípio da sabedoria. Nós, então, diante do cumprimento do chamado para liderar, precisamos ser homens que almejam a sabedoria, porque a insensatez está explícita nos nossos dias, né? Cada dia mais homens frágeis, né? Homens sem pudor, sem caráter. E falando, né? Eu fico, né? Não vou colocar os irmãos sob juízo, mas eu fico pensando, meu Deus, o que Deus tem preparado para o dia de amanhã, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem? Né? Se é o que nós estamos olhando hoje, nós precisamos voltar ao Êxodo, voltar aos textos que nós lemos e perceber primeiro, então, que Deus tem um chamado especial para pessoas especiais. E quais são as pessoas especiais? Os homens de verdade. Aí a pergunta, né, que se emana do texto é: como que eu sei que eu sou um homem de verdade? E o próprio texto nos responde: se eu e vocês somos chamados para, se nós tememos a Deus, né? O homem de verdade, ele teme a Deus. Então, se ele teme a Deus, ele teme as Escrituras, teme o juízo de Deus,
teme a errar, né, conforme as Escrituras, porque a verdade aqui, né, são sinônimos da tradução do texto: firmeza, fidelidade, verdade, credibilidade, estabilidade, constância. Então, nós estamos olhando para um texto que requer de nós algo que está faltando nos nossos dias, né? Quantos de nós estamos vendo homens, e aqui eu não estou falando da pessoa adoecer da mente, que isso pode acontecer, é a coisa mais normal do ser humano, mas homens extremamente fragilizados, homens que, por exemplo, não se dá a ser firmes na palavra, e a gente então precisa preparar o nosso coração para que a nossa fé encontre as Escrituras e o nosso ser então viva as experiências com Deus. Homens de verdade, então chamados primeiro então para liderar, um temor diante de Deus. Debaixo da lei mosaica, né, a gente pode ver um outro aspecto dessa servidão do homem, era concernente ao sacerdócio. Só existiu sacerdócio masculino nas Escrituras, né? E o sacerdote era pessoa de extrema importância. Ele ligava a fé das pessoas ao Deus de Israel. Então, quando ele também era incapaz de ficar firme na sua fé, todo o povo, juntamente com ele, se desviava. Por isso, a função, né, do sacerdote, ela espelhava algo superior, como diz Hebreus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a ética, ela continua impregnada, né, em todo o texto das Escrituras, inclusive nós vamos ver um pouco mais à frente, na nossa família. Então, todo o homem, e aqui vale abrir um parêntese, nem todo mundo que era da tribo de Levi era chamado para ser um líder. Então, assim, o que estou pregando é que, mesmo diante de todos os homens, existe um pequeno grupo que é selecionado para liderar. Ainda que a grande massa de homens que não tem desculpa para fugir da sua responsabilidade, pode ser que não tenha sido chamado para ser um líder. Mas o chamado do líder começa, então, no temor de Deus. Quando eu e vocês olhamos, então, Hebreus, né, capítulo 5, verso de número 4, diz que ninguém, pois, tome esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, ser sacerdote, né, na época do Antigo Testamento, era uma honra especial. E os que desempenhavam essa função eram homens direcionados e chamados por Deus. Embora que a gente saiba isso por meio de Hebreus, a gente da necessidade, né, de os homens de Deus necessitarem por si mesmos oferecer sacrifício, Deus estabeleceu o sacerdócio e aquela liderança para que, a partir dela, as esposas, os filhos, a igreja, a congregação fosse abençoado. Quando Jetro fala, então, que Moisés deveria chamar homens de verdade para liderar, porque eles eram capazes, mentalmente, espiritualmente, de temer a Deus e de cumprir o chamado para ser um líder e abençoar as pessoas. Veja que no texto há um propósito. E qual era o propósito? De ajudar Moisés a carregar o fardo. E que fardo? De ouvir as pessoas e resolver os seus problemas. Aquelas pessoas que se revoltaram com Moisés eram as mesmas que os homens de Deus iriam, então, ajudar no aconselhamento, na direção a Deus. Veja como se um texto que nos ajuda a perceber isso de forma no Novo Testamento é 1 Pedro 5. Veja se não é isso que a gente tem. Olha a forma, né, da liderança dos homens de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Em diante, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada,
pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Rogo igualmente, né, aos jovens que sejam submissos, e aí ele continua, né, levando aí para a aplicação dentro da casa, né, e da família. Então, quando a gente observa que Pedro requer que os homens de Deus sejam homens de paz, homens amáveis, isso não nos permite em nenhum momento enxergar alguma necessidade de fragilidade no serviço pastoral dos líderes. Por isso, né, a outra forma, então, de se cumprir esse chamado é anular também. Então, nós temos, segundo olhando para Pedro, dois aspectos importantes. O modelo, né, é o homem. Então, não só na casa, né, como também na igreja. Então, além do fato de sermos homens, né, de nascimento, nós também temos a obrigação de que as pessoas olhem para nós e desejem seguir os nossos passos. Então, olha só a importância, né, do fato de sermos homens capazes ou homens de verdade. Então, e aqui fazendo uma crítica da situação, não só nas nossas igrejas, né, espero que aí não, mas aqui do lado de cá, sim, a gente vê homens muito amedrontados no meio comum, né, homens fragilizados, e nós vamos com certeza no futuro, se isso não mudar, se Jesus não voltar, o que eu e vocês sirvamos de exemplos de homens fortes, homens corajosos, homens de verdade, uma igreja fragilizada e uma igreja de homens de um comportamento dobre, homens que não vão servir para liderar, porque quando se assenta, por exemplo, à mesa de um conselho de uma igreja, ficam melindrados de tomar decisões duras e firmes. Veja que nós estamos colhendo frutos de um esquecimento de uma personalidade marcante. Os homens são marcantes, né? Os homens de Deus. Veja como marcou a vida de Elias, por exemplo. As escrituras falam de Elias de uma forma assim, ainda, né, que ele seja um homem pecador, mas Elias era um homem duro, chegava diante do rei e falava da paz de Deus. Veja João Batista, é um homem de Deus que desafiou o rei, também perdeu, né? Cortou, foi degolado, mas não vendeu o evangelho. Eu tenho dito aqui na igreja, algumas vezes já repeti esse discurso, que nós não sentimos falta dos homens de Deus. Nós olhamos para a história, temos Spurgeon, temos Jonathan Edwards, John Owen, né, para citar os mais próximos puritanos, João Calvino, né, Jim Elliot, e você vai escrever, onde estão os homens da atualidade? Quem são os homens poderosos nas escrituras que nós temos? Então, esses homens parece que nós estamos saindo de novo do Egito. O Deus verdadeiro, aquele Deus que inflama o coração, né? Parece que está sendo esquecido, mas Deus está levantando, né, um respiro para nós, para que a gente possa moldar. E quando isso começa, né, primeiro a ser diluído e talvez o retorno disso. Eu acredito muito que seja dentro da nossa própria casa, né? Deuteronômio capítulo 6, verso de 6 a 10, diz o texto que era obrigação, né, dos homens inculcar nas crianças
a lei de Deus. Ensinar, já desde Deuteronômio, nos mostra que é difícil. Por que que é difícil? Você tem que estar perto da pessoa. E era discurso oral, deitado, no caminho, né, trabalhando, né, vou acrescentar outras circunstâncias, né, no almoço, na janta, e assim sucessivamente. Para quê? Para que a repetição da palavra de Deus viesse, então, contaminar a pessoa, e a pessoa, então, desde pequeno, aprendesse a amar a Deus. Veja, né, me ocorreu aqui agora um outro estágio desse de lembrança, quando o povo entrou na Terra Prometida, Deus falou para Josué que colocasse, né, 12 ícones, né, monumentos, né? Para quê? Para que quando as crianças foram perguntados o que significava isso, né, eles então falariam da história da redenção vindo da mão de Deus, sobrepujando o inimigo. E aquele Deus, então, de Israel ia sendo, então, pregado a todo vapor, começando dentro do nosso próprio lar. E assim, o outro aspecto, então, os homens de verdade, ou homens com propósito, eles cumprem o seu chamado, então, primeiro, sendo o exemplo, né, conforme a gente viu, homens de verdade cumpre o seu chamado para liderar, e depois como sacerdote do lar. A eficiência dos sacerdotes, né, só trabalhando um pouco dessa ideia, a gente sabe que era pequena, né, porque eles, para oferecer o sacrifício para os seus iguais, né, os do seu povo, ele deveria se lavar, deveria outrora oferecer sacrifício por si mesmo. E quando vocês olharem Levítico, né, capítulo 5, o capítulo 10, os primeiros 6 capítulos, né, repetem muito essa ideia, uma hora ou outra, que o sacrifício do sacerdote era igual a do povo todo quando pecasse. Então, esse peso de glória que foi depositado desde o Antigo Testamento na sua prática, né, ela morreu quando Jesus cumpriu, mas a ética da prática ela permanece, porque bem lá como aqui, nós só temos líderes, no caso, né, do propósito que a gente quer tratar, homens, né? Nós não estamos tratando de liderança feminina, então nós estamos tratando hoje de liderança masculina. Nós homens nós não podemos deixar para depois aquilo que nós precisamos fazer. E aí a Bíblia mesmo nos diz que nós precisamos levar as escrituras desde cedo para os nossos pequenos. Um dos problemas que eu vejo quanto a esse cumprimento de Deuteronômio capítulo 6 é os dias maus que estamos vivendo. Nós homens nos sentimos impotentes quando deixamos de promover o bem-estar da nossa família. Né? Vocês e eu sei isso, que a nossa maior felicidade é quando a despensa está cheia. E a maior tristeza do homem é quando ele não pode ser o provedor da sua casa. Que Deus nos livre, né, dessa segunda opção. Por quê? Porque nós nos sentimos felizes sendo o provedor. Entretanto, isso não pode só bastar. Por quê? Porque a minha família não é só comida nem bebida. A minha família, né, ela não se sustenta somente com o que come, mas o que vem do alto para nossa casa. A nossa vida familiar, ela se sustenta também espiritualmente. Por isso que nós não podemos faltar, ainda que sejamos bons homens, honestos, trabalhadores, cumpridores do nosso bem maior, que é servir a Deus em todas as circunstâncias, nós não podemos esquecer que nós temos um chamado né, do Antigo Testamento, se botarmos olhando para a revelação das Escrituras até o Novo Testamento, de sermos o objeto de liderança desde Adão até Cristo. Cristo é o nosso modelo. É a fisionomia de Cristo que todo mundo deve ser. A imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, quando nós olhamos, principalmente nós homens,
As mulheres precisam fazer uma aplicação, né, do que é ser Cristo, né, dentro do seu aspecto feminino, mas nós homens precisamos aplicar, somente aplicar, porque nós já nascemos homens por graça de Deus. E o que nós fazemos com isso? Precisamos, então, ser homens de verdade, relembrar o chamado de Deus para o sacerdócio de líder, né, ou para a função de líder, e depois olhar o cumprimento disso na comunidade. Êxodo capítulo 18, lá no verso 21, o homem tem que ser um homem confiável, um homem estável, um homem que, de fato, não teme ser é, é, eu vou usar uma palavra branda aqui. Estou escolhendo uma palavra que eu pensei em uma, mas, né, é melhor um sinônimo. É alguém que não se acovarda, né, diante das dificuldades, ainda que tenha que encarar a esposa, né, ou alguém da família. Né, os homens de verdade de Deus, eles tinham essa prerrogativa. Por que isso é importante? Porque quando você olha Efésios capítulo 5, né, quem puder aí me acompanhe, Efésios capítulo 5, no verso de número 25, diz assim: Maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do mesmo corpo. E aí Paulo continueis, porque deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. E ele continua: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, verso 33, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Não é para que a gente não venha colocar julgo sobre a nossa costa sozinho, a gente precisa de uma companheira santa, né? Porque se a mulher não topar ser uma mulher de Deus, a nossa liderança ela vai sim ficar prejudicada. Quando nós colocarmos, né, diante de Deus um propósito de doutrinar, e essa palavra está mais bíblica do que alguns pensam, catequizar a nossa família, se a esposa idônea não nos acompanhar, a nossa liderança ela vai ser prejudicada. Mas nós não temos outra coisa a fazer senão oferecer a elas, né, a nossa família, o bom leite, né, o bom alimento, né, o leite, depois a feijoada, né, a coisa boa, porque a Bíblia, né, mesmo nos diz e ele fala de coisas assim estéticas, né, sem ruga, sem mancha, ou seja, não é só a forma, né? Olha, eu banco minha esposa, né? Ela faz cabelo toda semana, a unha, graças a Deus eu tenho dinheiro para fazer isso, roupa bonita e tal. Isso daí é penduricalhos. Se a gente falhar na instrução espiritual da nossa família, nós não conhecemos como Cristo amou a igreja. E este conhecimento que Deus obriga a eu e a você ter, não é um conhecimento superficial. A pergunta do texto é: você sabe como Cristo amou a igreja? Aí alguém pode responder de forma bem rápida: claro que eu sei. Poxa, Cristo morreu na cruz. Então, assim, é é isso aí que eu devo fazer. Ah, morrer na cruz, não, isso Jesus já fez.
mas morrer cada dia para que a sua família seja salva do mal, né? Não estou falando mal, né? O demônio, Satanás, não é esse mal, mas o mal da alma, do pecado. A palavra de Deus aqui purifica a alma, né, da esposa, bem como dos filhos. Né? O marido santo, né, é aquele que prega e conhece a fundo os mistérios da redenção de Cristo para a igreja. É aquele que ama, igual 1 Coríntios 13, é aquele que busca, desde, né, da ideia do Antigo Testamento, olha, eu sou homem, né? Eu sempre digo isso quando eu vou fazer um casamento, que quem gosta de menino é mãe, mulher gosta de homem. Eu falei, poxa, né, é muito bom, né, ouvir isso das nossas esposas. Nossa, eu casei com um homem. O triste é eu casei com um menino, alguém que gosta de mãe e não de esposa. Né? Você já deve ter passado por muitos homens assim, e gostam da esposa como gosta da mãe. Ai, eu não vou contrariar a minha esposa, não, porque vai que ela briga comigo, né? Mas nós não somos chamados para isso só. Precisamos amar, dar carinho, dar flores, dar presente, mas tudo isso não substitui a direção da palavra de Deus. Lembra, Êxodo capítulo 18, verso 21, os homens de verdade serviam para quê? Para ajudar Moisés a carregar o fardo. E como que Moisés instruía as pessoas? Deus falava com Moisés, Moisés falava às pessoas, Moisés era o profeta. Hoje nós temos, né, a palavra de Deus, né? Não temos mais o dom de profecia, a revelação de Deus já está diante de nós. Então, qual que é a função nossa? Nossa função é olhar para as Escrituras e dela, né, ter a iluminação para dizer às pessoas, primeiro da nossa casa e depois da igreja. Eu falo assim, poxa, mas essa ordem parece que está invertida. Mas se você e eu pegarmos Tito, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, uma das qualificações é de ser um bom governo da casa. Então, provavelmente, aqueles homens que Jetro disse que para Moisés escolher eram homens que a sua forma comum, porque falou, vai lá e escolhe. Então, Moisés falou assim, eu vou fechar os meus olhos e vou apontar. Quem apontar, vem para frente. Ou então chamou todo mundo. Eu não vejo isso. Eu vejo o Moisés falar, pô, vou chamar o José. Olha de novo, seu José, desculpa aí, mas o nome do senhor agora ficou meu tio, né? Ficou marcado aqui na minha mente. Vou chamar o José, vou chamar o Pedro, vou chamar o Lucas, porque o Lucas e o Pedro e o José demonstram ser homens de verdade, são homens de Deus, vão poder carregar o fardo comigo, são homens que eu posso contar. E aí, olhando na perspectiva bíblica da igreja, agora nós homens, dentro da nossa casa, nós somos obrigados pelas escrituras a serem objetos de conciliação entre a igreja e a nossa casa. Nós estamos, claro que é Cristo que nos liga a Deus, eu não estou querendo nem propondo isso, mas nós somos a pessoa que, pelas Escrituras, orienta a nossa família a encontrar-se com Deus no culto. Muitas vezes o culto não está agradável a nós, porque provavelmente em casa há alguma distorção. E olha que eu sou bem novo, né? Eu não consigo enxergar uma pessoa ou um marido que diz que ama a igreja, perdão, que ama a sua esposa e não ama a igreja, e o contrário é verdadeiro. Igualmente, uma mulher que não é obediente ao marido dizer que ama a Deus é antibíblico, é antibíblico. Então a gente precisa, eu já estou me encaminhando aí para um final comum, resgatar este papel que já está impresso nas escrituras. Por quê? Porque hoje, por exemplo, nesse momento de pandemia, eu aqui na igreja uso uma expressão, bom, que é minha, né? E tudo que vem de mim é proveniente também de algo falho e pecaminoso. Falo que é a peneira de Jeová. Então, assim, como essa pandemia ela vem nos revelar o que estava talvez percebido de forma sutil nas pessoas. Como que anda o desejo para o culto a Deus? Eu fico olhando a nossa moçada, como que elas são insensíveis.
né? Elas não conseguem, por exemplo, resistir. Quando eu falo moçada, não estou me referindo aos da igreja, né? Infelizmente, a gente tem alguns da igreja que transitam entre o mundo e a igreja, né? Mas é algo que é um cuidado aí dos irmãos. Mas eu estou falando da moçada em geral, né? Querem sair, falar com todo mundo. Ah, que bom que eu sou imune, eu não boto máscara, eu não boto nada, eu saio, faço. Aí vem para dentro de casa, às vezes contamina, né, os pais, as mães, e fala assim, mas cadê o amor desses meninos? Provavelmente, né, a gente na história deixou de demonstrar amor pelos de dentro de casa como Cristo fez. A Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim, até Judas, até o último momento. Mas como que Jesus amou Judas, né? E amou os outros discípulos igualmente? Mesmo Judas sendo o filho de Satã, Jesus mostrou compaixão e deu a oportunidade de Judas ver a glória de Deus. É claro que ele jamais ia se converter, mas ele com certeza que está né, já experimentando os terrores eternos, a imagem de Cristo, a glória de Cristo tem sido um chicote, né, para ele. Mas nós que estamos aqui querendo e agora, né, concluindo aí, encontrar homens de verdade, precisamos primeiro então olhar, né, para o espelho. E aqui é um momento de redenção e não de culpa nem de peso. A masculinidade é a nossa vida é o ser homem, né? Ele precisa de redenção, né? Provavelmente muitos de nós é, não vimos mais homens de Deus como antigamente. Talvez muitos de nós viemos do mundo, não experimentamos os homens de fé de antigamente, bons diáconos, bons presbíteros, bons pastores. Mas, poxa, né? Hoje a gente só queria ser igual aquele pastor, aquele presbítero, ou aquele diácono, aquele homem da igreja, enfim. Eu fico, né, e eu fico, né, me segurando, porque eu não sei como eu vou resistir, né, se Deus vai me dar essa oportunidade. Eu quero ser um exemplo para minha filha. E a pessoa, minha filha, chegar um dia e falar assim, pai, eu quero casar com um que seja igual ao senhor. Eu acho que eu vou morrer do coração na hora, porque eu quero ser um exemplo de homem de Deus para ela. E eu falo que também eu quero morar com minha filha na eternidade, por isso eu não posso fugir daquilo que Deus me chamou. Eu preciso pregar o evangelho para ela. Eu tenho uma filha, né, e é o meu xodó, né, mas eu tenho uma esposa. Antes de ter uma filha, eu tenho uma esposa que precisa encontrar-se com Jesus. Eu estou falando com os irmãos, pedindo a Deus misericórdia sobre a minha vida também, porque eu preciso, todos os dias, me colocar diante do Senhor. Para quê? Para que eu consiga pregar a palavra, mesmo quando ela falhar no seu ministério de ser uma esposa idônea. Depois, eu e vocês, como sacerdotes de Deus, não podemos cair no erro que somos suficientes. Às vezes nós olhamos, né, o sacerdócio do lar como algo de imposição. Lembre-se que o sacerdote tinha que primeiro cabia a obrigação de limpar-se. Né? Nós somos imperfeitos, meus irmãos, não tentem liderar, né, a casa de vocês. Eu estou evangelizando a minha alma também. Né? Não tentemos nós liderar a igreja com força, com conhecimento, com poder financeiro. Né? Nada disso muda as pessoas. Eu sempre digo que os meus sermões, os meus estudos, né, da minha pessoa, só muda o comportamento das pessoas. Né? Eu prego a palavra, né, convenço as pessoas dentro do meu ponto de vista das Escrituras, mas a natureza é só o Espírito Santo, é só o Espírito Santo. Então, quando a gente se assenta para liderar homens de verdade, Deus já está trabalhando no nosso coração faz tempo, desde o dia que nós nascemos da barriga da nossa mãe. Não foi à toa que Deus nos fez homem.
Mas ser homem de verdade é um aprendizado que precisa ser resgatado. Então, Deus não chama a gente para que faça, tá bom, né? Eu sou um homem, né? Desculpe a expressão, né? Mas eu preciso, né? Fazer uso dessa. Sou um homem meia boca, eu sou um homem meio, né? Gosto, né? De ser equilibrado. Meu irmão, nós não estamos sendo chamados para ser equilibrado. Isso é obrigação nossa. O bom termo, a sabedoria, nós estamos precisando de ser homens santos, separados, bem como era o povo, né, da família de Levi, homens chamados para ser líderes. E, por fim, olhando, né, na perspectiva ainda maior, a Igreja de Cristo precisa de novos homens. Eu não estou falando de homens jovens, eu estou falando de redenção, né, de homens para Senhor. Estou passando tanto tempo e eu sou homem e as coisas parecem que não funcionam como nas Escrituras. Amém. Amém. Que seja uma verdade para a minha vida, para a vida do, né, se há alguém nesse estágio. Senhor, preciso ser usado pelo Teu Espírito Santo. Eu sou homem, se precisar de mim para liderar, eu quero estar pronto. Mas são onde eu vou começar? Eu vou concorrer ao diaconato, ao presbiterato, quem sabe ao seminário, né, reverendo? Assim, não, vou começar em casa, culto doméstico. Antes dessa pandemia, nós não tínhamos tempo para isso. A pandemia veio mostrar que nós éramos faltos dessa verdade, né? A gente agora pode, abre as escrituras, chega para o pastor Josimar, né? Fala, pastor, estou no aperto, estou precisando de evangelizar minha família, ele me ajuda, me dá um livro, me dá um material, me ajuda. Vamos correr na frente, porque quem corre atrás já chegou, tá atrasado. É porque quando Deus seleciona a gente tem que estar preparado. Lembra de novo do texto básico, Êxodo 18, 21? Né? Foram as circunstâncias que moveu Moisés a escolher os homens. E cada um de nós lá, né, quando eu falo nós, homens, tínhamos qualificações diferentes. Um para 100, um para 50 e outro para 10. Pastor, presbítero, diáconos, presidente da UPH, para tudo Deus fez nos preparado para toda boa obra. Meus irmãos, eu quero, né, terminar, né, desejando que a nossa vida seja uma vida de usufruto para o Espírito Santo. Né? A Bíblia diz que não apagueis o Espírito Santo, né? 1 Tessalonicenses diz isso, em outras traduções, não extingui, né, o Espírito Santo, mas ali, como que a gente apaga o Espírito Santo de Deus? Com nossos pecados. Então, assim, às vezes a gente precisa de reconsiderar o nosso papel de homem, de sacerdote, e buscar com toda a força ser homem de verdade. Ainda que não seja para ser um líder de 50, nem de 10, nem de 100, mas para ser um bom marido, para ser um bom pai, para que os seus filhos, né, em outro momento, o pastor Josimar vai com certeza falar isso e os seus irmãos já não ouviram, né, sobre a necessidade do homem ensinar ao menino, né, diferentemente do pai de menina, né, a ser homem de verdade. Por quê? Porque as escrituras bem diz aqui que quem que sai da casa é o homem. Se vocês não prestaram atenção nisso, né, alguém, né, com certeza isso já foi ensinado a vocês, e vou só reproduzir o ensinamento que a gente já teve e vou encerrar aí, né, que diz as escrituras que deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Veja que não fala para a mulher abandonar pai e mãe. Por quê? Porque numa casa de homem só existe um. Então, o que a mulher fazia? Ela cuidava do pai, do irmão, ajudava, né, ajudava a mãe a cuidar dessa família. E agora ela sai e vai cuidar do marido e dos filhos. Mas o governo da casa era do marido. Então, sabe, aquela família que a pessoa casa, vou morar no quarto, na casa do meu pai. Uma hora ou outra vai ter uma...
ele precisa ter o seu lar, ele precisa ter o cisma, né? Fala que a mãe gosta de falar, já cortei o umbigo, né? Mas é verdade que cortar o umbigo é do filho com o pai, né? E com a mãe. E esse homem agora é o líder da casa, é o sacerdote. Ele é o anfitrião, ele é o que vai levar o povo e a família, né, no caso, o povo de Deus reunido em culto ao Senhor, bem como a sua família, a encontrar-se com Jesus. Meus irmãos, eu me dou por satisfeito aqui naquilo que a gente tinha preparado e agradeço aos irmãos, estou aí à disposição aí. Que Deus nos abençoe. O microfone e a câmera. Pode falar. Irmãos, tá com som? Tá com Tá som. sim, Estamos te ouvindo. Tá ouvindo bem, pastor? Estamos ouvindo. Estou vendo, sim, senhor. Sim. Irmão, Eu boa não sei noite. qual dos dois pastores você perguntou, mas eu respondi. Boa noite, graça e paz. Fala rápido. Reverendo, eu sou o Hilton, eu sou o primeiro secretário da UPH. O nosso Legal. presidente, Lucas, ele estava com agendamento com outro compromisso, ele precisou se retirar. Nosso vice-presidente está a serviço, está trabalhando, né? Então, eu recebi a incumbência desse fechamento. E eu saí da... Está falando, mas saiu. Eu não entendi. Pode continuar, pode prosseguir. Sim. Eu não tenho dúvida, reverendo, que o Espírito Santo usou o senhor para nos abençoar com essa palestra maravilhosa, né? E que me chamou a atenção, reverendo, é que, de fato, o verdadeiro homem tem que ter o temor a Deus, porque a gente faz, no momento, quando a gente faz uma eleição, e aí as pessoas estão para ser colocada e, na hora H, ninguém aparece, né? Então, eu sinto que perde a oportunidade de servir a Deus sendo um verdadeiro homem, né? Então, mostram também nesse momento, meu entendimento, reverendo, que está faltando temor a Deus, né? Mas a nossa busca é essa, né? É estar buscando ser o verdadeiro homem. Reverendo Anderson, em nome do nosso presidente Lucas, da diretoria, dos membros da UPH, o nosso muito obrigado pela essa linda palestra. E eu não tenho dúvida que nós fomos muito abençoados. Pastor Josimar, a bateria aqui está fraquinha, então eu ia pedir o senhor para fazer a oração de encerramento, pastor, por gentileza. Ok. Amados, nós vamos orar, encerrando desde já. Meu amigo Anderson, nosso muito obrigado. Nosso irmão Edir, que está participando aí conosco. Transmita os nossos abraços fraternais a toda a igreja. O PH, a primeira igreja presbiteriana aí de Cariacica. Que Deus o abençoe grandemente. Nós vamos orar e após a oração nós vamos fazer aquela foto como de costume. Aí os irmãos aí da igreja podem se posicionar, talvez com outro celular, para que vocês também possam sair, né? Há outros irmãos que estão na igreja assistindo lá no Data Show, a palestra, e os irmãos que estão aqui no Zoom são os irmãos que estão nos seus lares. Nosso muito obrigado a todos, irmãos. E nós vamos orar. Sim. Pai Celestial, nós queremos agradecer por esse chamado primordial, maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de sermos homens. Aprendemos, ó Deus, a responsabilidade que paira sobre os nossos ombros e rogamos que o Senhor nos conceda graça, nos conceda misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, nessa missão, para que possamos, ó Deus, sermos bons exemplos como homens de Deus, cuidarmos bem do nosso lar, da nossa esposa, dos nossos filhos. Oramos, ó Deus, para que também possamos ser responsáveis com o nosso trabalho na igreja, na obra do Senhor, e que tudo, ó Deus, que viermos fazer seja tão somente para a Tua glória. Queremos agradecer por esse tempo precioso que passamos aqui, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, ó Deus, e rogamos que a Tua bênção seja sobre todos nós, homens de Deus. Queremos, ó Deus, agradecer pelo privilégio que temos de estar aqui com o nosso irmão Anderson, pastor Anderson, com o nosso irmão Edir e os demais irmãos da UPH.
Receba, Deus, a nossa gratidão e acolha a nossa petição. E a todos nós uma noite de paz, uma noite de descanso, que possamos, ó Deus, constantemente desfrutar da tua presença conosco. Oramos então confiantes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Wilton, se você quiser posicionar aí, né, para os demais irmãos sair, eu vou tirar. Vamos virar ela aqui para dar tudo. Enquanto isso aí, eu quero, né, de novo agradecer o chamado aí, a convocação. Que Deus abençoe os irmãos da igreja. Fiquei feliz aí de ver o Edi com a gente. Foi muito bom, muito bom. Muito obrigado. Bom, Edi, se quiser a palavra também, está com oportunidade, viu? É rápido, sentadinho ali. Consegui? Não, deixa eu tentar ativar aqui. Vai, tenta aí novamente, Edi. Aí, pegou os três. Sumiu. Acho que não foi, né? Ah, ok. Mas transmita os nossos abraços fraternais aí a todos os homens da igreja de Tracibá. Então, irmãos, se posiciona aí para que possamos tirar aquela foto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui se foi, irmãos. Aguarda só um minutinho. Gilmar, não se mexe, Gilmar. Irmãos, foi. Nosso muito obrigado a todos. Noite de paz, noite de descanso para todos vocês. Até a próxima, Joia. se nos permitir. Muito obrigado. Bom demais. Reverendo, satisfação. Beleza. Meu parente é seu José Custódio. Até a próxima.